Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre dois produtos que vocês me pedem assim desde o começo do canal. E eu ficava enrolando, mas chegou a hora, gente. Hoje eu vou comparar os primers da Bianchi. Eu vou fazer uma comparação entre o primer que é glow e o primer que é matte. Então, bora pro vídeo. Então, gente, eu tenho os dois primers aqui, o Glow Primer Pro Aging e o Studio Primer Pro Aging. Eu acho que eles já mudaram a embalagem, porque eu comprei ele faz um tempinho. Mas a embalagem que eu tenho é essa daqui, que tem essa faixa branca em volta, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai testar metade do rosto com um, metade do rosto com outro, pra gente ver a real diferença. E eu também vou acompanhando ao longo do dia, pra gente ir vendo se altera alguma coisa na durabilidade da maquiagem e tudo mais. Eu tava vendo aqui no site da Bianchi, realmente mudou a embalagem. É uma embalagem assim, com uma pegada mais minimalista e tal, né? Mas vamos começar testando. Eu vou começar falando pra vocês sobre o Glow Primer. Glow Primer Pro Aging. A Bianchi, né, quando ela veio assim no mercado, quando ela estourou, foi porque realmente ela prometia, né, eu tô procurando informações aqui, ela prometia esses produtos que fazem efeito lifting, que ajudam no rejuvenescimento da pele, que além de ser um primer, né, pra você usar antes da base, pra fazer a sua preparação de pele, também é um primer que vai tratar a longo prazo, né, então veio com toda essa promessa e tal. O Glow Primer, ele custa uma média de R$ 59,90 e ele tem efeito iluminador na pele. Aumenta a aderência da maquiagem, deixando um acabamento radiante. Sua fórmula é leve, de rápida absorção, forma uma película que suaviza instantaneamente rugas e imperfeições, além de fechar os poros, garantindo uma pele perfeita, imagina uma pele imperfeita, uma pele perfeita para receber a maquiagem. Eu confesso pra vocês que o que eu mais gosto, o que eu mais uso realmente é o Glow Primer, porque eu prefiro uma pele mais iluminada, né? Então, ó, os dois primers, eles são de conta-gotas, e esse daqui é o Glow Primer, e ele é assim, ó, mais perolado, tá vendo? Ele é tipo branco, ele não é transparente, e ele tem essa cor mais perolada. Então, ele promete, né, que deixa essa pele mais radiante, que fecha os poros, minimiza imperfeições e também aumenta a aderência e a durabilidade da maquiagem. Então eu vou aplicar ele aqui, ó, do lado direito. Tá vendo esse efeito perolado que ele dá? Assim, ele é bem glowzinho mesmo. Vou aplicar só na metade do rosto. E eu espalho com o dedo mesmo. Vocês conseguem ver que ele espalha super fácil, né? E ele já vai deixando esse viço na pele. Então, gente, passei o Glow Primer do lado direito do meu rosto e é nítida a diferença entre um lado e outro, né? Esse lado aqui tá bem mais glow, você consegue ver que realmente a pele tá bem mais iluminada. E ele realmente deixa esse efeito mais peguento na pele, ó, tipo, ele não seca completamente, ele fica mais peguentinho, o que realmente faz com que ele, como diz aqui, aumenta a aderência da maquiagem. Realmente, ele tem uma textura até meio de sérum, sabe? Tipo uma colinha mesmo. Então ele gruda a base na tua pele e isso aumenta também a durabilidade. Em relação ao cheiro... Opa, eu abri o errado. Em relação ao cheiro dele... eu lembro que quando eu comprei, eu senti um pouco esse cheiro de cola que ele tem. Tipo, ele tem um pouquinho de cheirinho de cola. No começo, foi o que mais me ressaltou, assim, mas hoje em dia eu uso ele bastante e esse cheiro não me incomoda. Não é um cheiro forte que, tipo, você sente quando você tá passando. Realmente, quando eu peguei ele a primeira vez, eu senti, mas hoje em dia eu nem sinto mais. Então, ó, conforme eu vou falando, ele vai secando mais, mas ele não chega a secar completamente, né? Ele vai ficando mais sequinho. E a gente consegue ver, né, essa diferença realmente entre um lado e outro. E agora nós vamos do outro lado do rosto testar aqui com vocês o Studio
Primer, que é o que tem acabamento mate. Aqui no site diz: primer multifuncional que destaca o melhor da sua pele, deixando-a sem imperfeições e com acabamento mate. Prepara a pele para receber a maquiagem, melhorando a aderência e fixação. Tem perfume delicado, fórmula leve e acabamento confortável. Contribui para o controle da oleosidade, promove efeito lifting e conta com ativos de prevenção do envelhecimento, atuando nos principais sinais. Então esse daqui realmente ele promete ter esse efeito lifting, acabamento mate, contenção de oleosidade, que não é algo que eu busco porque minha pele é um pouco mais seca, né? Então esse Studio Primer eu dei pra minha mãe, na verdade, que a pele dela é um pouco mais oleosa, e também porque esse daqui é o principal que promete esse rejuvenescimento, né? Então eu dei pra minha mãe, mas eu também já usei, eu sei que o acabamento dele é bem sequinho. Ele também promete um perfume leve, né? Perfume delicado. Eu não sinto, tipo, diferença de cheiro entre o Studio e o Glow. É praticamente o mesmo cheirinho ali de cola. E esse Studio Primer, ele tá custando, em média, R$ 74,90. Então, ele é mais caro do que o Glow. Eu acho que porque ele tem mais ativos, né? De rejuvenescimento e tal. Então, vamos agora testar esse daqui do outro lado, pra mostrar pra vocês o conta-gotas dele. A cor dele, ó, é mais de sérum, é uma cor mais transparente. Não é perolada como o Glow Primer. Então, vou aplicar ele aqui do outro lado. Ó, os dois são bem líquidos, tipo, eles escorrem quando eu passo, mas eles não chegam, tipo, a ir até a minha boca, né? Eles são meio tipo um sérum mesmo. Eu sinto que a textura desse Studio Primer é um pouquinho mais grossa do que a do Glow Primer, só que ao mesmo tempo ele é mais emoliente, tipo, a textura é mais grossa, mas na pele ele forma uma camada mais fina, parece assim, tipo, uma sensação ao toque que ele é um pouquinho mais fino na pele. Então, né, passando aqui nessa metadinha. Não sei se vocês conseguiram perceber a diferença da textura conforme eu fui aplicando os dois. Mas, ó, aqui do lado direito, do lado esquerdo, e a gente já consegue perceber do lado direito, que tinha o Glow, que ele já tá, assim, praticamente seco, né? Como eu falei, tipo, ele não seca totalmente, então eu ainda consigo sentir que tem algo no meu rosto, mas ele não... Você não sente, assim, tipo, repuxando, nem nada do tipo. Os dois primers secaram, né, na minha pele, e eu consigo perceber uma diferença entre os dois lados. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês conseguem perceber a diferença entre o lado mate e o lado glow. O que eu consigo perceber, principalmente em relação à textura que tá na minha pele, é que o lado mate do Studio Primer, ele repuxa um pouco mais. Eu sinto que ele tá na minha pele. O Glow absorveu completamente, eu não consigo perceber desse lado do meu rosto que tem alguma coisa. Mas desse lado, conforme eu vou falando, eu sinto ele meio repuxando, principalmente por conta desse efeito lifting que ele promete. Vocês perceberam alguma coisa de efeito lifting, tipo, diferença desse lado pra esse? Que tá, tipo, mais levantado, meu rosto? Eu confesso que eu não consigo perceber tanto, eu acho que eu consigo perceber um pouco suavização, certo? Nas olheiras, desse lado aqui parece que suavizou mais minhas olheiras do que desse. Parece que deu uma levantada no meu olhar, assim. Não sei se vocês têm a mesma sensação do que eu, mas eu tenho essa sensação. E eu também consigo ver que a cada palavra que eu vou falando, esse lado vai refletindo luz. E esse lado não, ele tá mate realmente. Então, vou chegar aqui mais perto pra vocês verem bem a diferença entre os dois lados. Ó, aqui meio a meio, lado mate, efeito lifting, lado glow. E aí, comenta aqui embaixo quais foram as principais diferenças que vocês perceberam. Agora, gente, eu vou passar a base pra gente ver a diferença deles com a base por cima, né? Em relação a fechar poros, eu percebo que o lado mate fecha mais poros do que o glow. Não sei se vocês têm essa mesma sensação do que eu, mas eu sinto que aqui meus poros estão mais fechados. Aqui eles estão um pouquinho mais em evidência, mas ao mesmo tempo eu gosto bastante do Glow por causa desse efeito mais luminoso que ele dá. Eu vou passar a base da Revlon Color Stay 24 horas
na cor Natural Beige 220, que é assim a minha base favorita, então tipo, eu sei que ela não vai interferir nos primers, sabe? Tipo, porque ela é uma base assim, nem glow, nem matte, uma base normal, acabamento natural, que eu gosto bastante do jeito que ela fica na pele. Então eu vou espalhar ela aqui nos dois lados, eu vou tentar passar a mesma quantidade em cada lado, ó. Aqui e aqui, pra gente não ter, né, mais cobertura de um lado do que do outro. Vou espalhar com uma esponjinha úmida. E daí eu já volto pra mostrar pra vocês se vocês veem alguma diferença com a base aplicada. Mesma quantidade de base aplicada dos dois lados. Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar pra vocês, que é o seguinte. Quando os primers eles já estão completamente secos na sua pele e você aplica a base, tem um pouco mais de dificuldade de aplicar. Porque realmente parece que tem uma película ali e demora um pouco pra base aderir de fato à sua pele. Quando você, tipo, acaba de passar o primer, ele ainda tá um pouquinho molhadinho, uma textura um pouquinho mais grudentinha, e você aplica a base, eu sinto particularmente que é mais fácil. Mas como eu deixei os dois primers secarem bem na pele pra mostrar pra vocês o acabamento, eu senti um pouquinho mais de dificuldade de aplicar a base, tipo, tava manchando em algumas partes do rosto, tive que dar uma espalhada e uma polida bem com a esponjinha pra não ficar nada marcado. Então agora estamos com a base aplicada dos dois lados, do lado glow e do lado matte. E, sim, particularmente, eu noto uma diferença bem sutil entre os dois lados. Realmente consigo perceber que esse lado tá mais brilhoso, mais glow do que esse, mas é uma diferença sutil. Não é algo muito, muito gritante, tá? Essa base também ela tem uma média cobertura, não é cobertura leve, então de fato ela acaba cobrindo um pouco do glow de baixo, mas eu ainda consigo observar um glow desse lado. Agora, gente, eu vou finalizar a minha pele, vou passar contorno, blush, iluminador normal dos dois lados e eu já volto pra finalizar aqui o vídeo, mas podem continuar porque a gente vai ter um acompanhamento até o final do dia aqui com esses primers. Pele finalizada, gente, eu fiz, tipo, usei o mesmo produto dos dois lados, fiz a mesma quantidade de produto dos dois lados, então, tipo, em relação a isso não tem nenhuma diferença, tá? E eu queria saber se vocês veem alguma diferença agora que a pele tá toda finalizada entre um lado e o outro. Pra ser bem sincera, a principal diferença que eu noto é em relação aos poros, que do lado matte tá realmente bem mais fechado do que do lado glow. E também em relação à minha olheira, eu senti que o Studio Primer, ele deu uma preenchidinha até na minha olheira. Não sei se isso faz parte... Aí tem uns cílios aqui. Não sei se isso faz parte do efeito lifting que ele promete, mas eu percebo que aqui as minhas olheiras estão um pouco mais profundas, mais afundadas. E aqui tá um pouco mais já preenchida, mais lifting mesmo. Vocês têm a mesma sensação do que eu? Ó, agora são exatamente 10h30 da manhã. E a gente vai fazendo um acompanhamento ali a cada 2, 4 horas pra gente ver se altera alguma coisa, a durabilidade da maquiagem ou qualquer outro aspecto que a gente vá vendo ao longo do dia. Então, ó, desse lado aqui, Studio Primer, vou até pegar aqui pra fazer aqui, ó, Studio Primer. E Glow Primer. Beleza? E aí, gente, eu gosto bastante desses primers, tipo, vou falar bem a real, assim, eu gosto dos dois. Eu uso mais o Glow no dia a dia, mas usando hoje, eu acho que eu vou acabar usando mais o Studio, porque eu nunca tinha feito uma comparação de fato meio a meio. E eu gostei mais do lado do Studio em relação a poros, imperfeições e tal. O Glow realmente dá mais essa iluminada, então, tipo, é melhor pra dias de verão, mais pra noite, assim, às vezes quando você quer fazer uma pele mais carregada, o Studio seja a melhor opção. Então vamos acompanhando ao longo do dia e eu volto aqui mais tarde pra gente ver como é que tá a nossa make. Gente, são 2h30 agora, exatamente, então faltam. Então passaram 4 horas desde o momento em que eu fiz essa maquiagem com os primers da Biang. E, sério,
A única coisa que tá diferente da make é meu batom e meu gloss que saíram, né? Porque eu almocei, escovei o dente e tudo, então, tipo, obviamente que saiu a parte da boca. Consigo perceber que aqui também, ó, tá meio marcando aqui no bigode chinês. Desse lado do primer mate, ó. Se eu dou uma batidinha, logo resolve. Mas eu vou chegar mais perto pra vocês verem com detalhes, porque eu consigo perceber que principalmente nessa parte aqui ao redor dos lábios, deu uma saída. E aqui ao lado do nariz, desse lado que tá com primer mate também, começou a aparecer um pouco mais de poros e tal. Então, ó, aqui, ó, principalmente desse lado que é o glow, e ao redor aqui da boca foi onde mais saiu. Mas, tipo, aqui na região central do rosto ainda tá, tipo, intacta a maquiagem. E em relação à diferença dos lados, né, entre o glow e o mate. Hoje tá calor, eu saí pra passear com o Balu também nesse meio tempo, então dei uma suadinha. Mas ao mesmo tempo eu consigo perceber que ainda há uma diferença entre o lado mate e o lado do glow. Ainda consigo perceber que o lado do glow tá um pouquinho mais luminoso, mas não é também aquela coisa assim. Então vamos esperar agora mais 4 horas. Provavelmente o próximo take que eu vou fazer pra vocês eu vou estar no carro ou junto com o Matheus já. E daí a gente também consegue ver com a câmera frontal a diferença e tal. Então agora, ó, 4 horas com os primers. Tô com a câmera frontal agora, gente, porque assistindo o vídeo, uma coisa que eu não tinha percebido é o tanto que marcou aqui, ó. Aqui em cima da pálpebra, marcou muito, não só por causa da base, mas eu acho que por causa do primer também. Claro que se a gente passa o dedo assim, ó, a gente já retira essa marcação. E também se eu tivesse com alguma sombra e tal, não ia dar pra perceber tanto, mas como eu tô sem nada, dá pra perceber. Mas a gente consegue ver que, tipo, aqui no nariz realmente tá bem prejudicado. Claro que, tipo, eu fico fungando, essas coisas, mas tá bem prejudicada. Então o primer não segura tão bem assim, né? Faz 4 horas que eu tô usando a base e, tipo, não faz tanto tempo assim. Mas vamos acompanhar. Gente, agora são 7h40, quase 8 horas. Não deu pra eu filmar às 6, mas são quase 8 horas. Então eu tô, tipo assim, há 10 horas com a base e com os primers, no caso. E eu queria mostrar pra vocês como que tá aqui o estado. Olha, eu tô bem suada porque tá muito calor. Mas aqui no meu nariz, ó, abriu quase tudo. Eu tô usando meu outro celular de flash. Aqui no nariz abriu quase tudo, ó, dos dois lados, mas acho que abriu um pouco mais do lado que tá com o primer mate. E o primer glow deu uma segurada, mas ali perto dos olhos, não sei se vocês conseguem ver muito bem, também abriu bastante, tá marcando bastante. Então, assim, não segura a maquiagem por 10 horas. Eu acho que ali umas 4, 5 horas seria o máximo, sabe? Mas então foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha mais detalhada, dessa comparação entre os dois primers. Se teve alguma coisa que eu esqueci de responder, pode deixar aqui embaixo que eu posso trazer outros testes ou posso tentar responder nos comentários mesmo. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais. Esse foi o resultado final, 10 horas com os primers num dia de muito calor e suor. Esse aqui é o lado glow e esse daqui é o lado mate. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito encontrar vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!